Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando essa mensagem vai lhe chegar. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Física no Universo Cinematográfico. Antes de começar o vídeo, eu te peço que faça uma pipoquinha. Vai ser bom o vídeo, prometo. E eu irei apresentar esse vídeo com meu mano Fabrício. Então, roda a vinheta. Essa é a hora para o editor colocar a vinheta se ele tiver feito. Esse trabalho eu vou apresentar com o Fabrício, que vai ser cortado para depois. E tipo assim, onde a gente vai falar sobre fatos que aconteceram no filme e onde que esses fatos acertaram ou erraram. Mas impossível, Estelar não tem como, Interestelar não tem como errar, certo? Tá bem, vamos começar então. O primeiro ponto que eu vou te contextualizar é contar sobre o enredo do filme, porque pô, você vai assistir um vídeo sobre o filme, mas você não sabe do que o filme fala. É algo que vale a pena ser comentado, né? O que acontece? O filme Interestelar conta a história de uma terra apocalíptica não, com umas situações precárias de vida. Por quê? Uma praga assolou a raça humana. Com a plaga Porra. Mas afinal, o que é gravidade? Bom, uma das definições de gravidade que vai servir muito bem para a maioria das situações é a dada por Isaac Newton, né? Ele define a gravidade como uma força de atração entre corpos que possuem massa. Essa força ela é tão grande quanto a massa dos corpos forem, mas ela fica menor conforme eles se distanciam um do outro. Mas ela nunca deixa de ter efeito, mesmo que esse efeito seja muito pequeno. Significa que quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, todas elas estão nos puxando em direção a elas e a gente também está puxando elas. Só que a distância é tão grande que esse efeito ele é simplesmente desprezível. O mesmo acontece também com a Terra, claro. Ela nos atrai e a gente também atrai ela. Nesse caso, a gente está bem próximo da Terra, né? Então, todo dia a gente sente a força da gravidade da Terra, mas nesse caso é a gente que cai em direção à Terra, né? E não a Terra que vem em direção a gente. Isso porque a massa da Terra é gigantescamente maior do que a nossa. A outra definição de gravidade é descrita por Albert Einstein. Ele define ela como uma distorção, uma curvatura no espaço-tempo, causada por uma distribuição desigual de massa. Você pode pensar no espaço-tempo como um tecido. Se a gente coloca uma bola de chumbo sobre o tecido, a bola de chumbo vai deformar o tecido. Se a gente coloca outra bola de chumbo mais leve próxima, a bola de chumbo mais leve vai em direção à bola de chumbo mais pesada, né, na zona de deformação do tecido. Se a gente coloca duas bolas de chumbo de mesma massa, elas não vão se encontrar, a não ser que elas estejam bem próximas. Aí sim, uma vai ser atraída até a outra. Notamos também que as coisas em órbita elas tendem a permanecer em órbita. Os planetas eles não caem nas estrelas que orbitam, nem os satélites caem na direção da Terra. Mas isso se deve ao fato de que a velocidade desses corpos, quando eles estão orbitando, é uma velocidade ideal. Se a velocidade fosse muito pequena, eles seriam atraídos, né, e cairiam, por exemplo, o satélite poderia cair na Terra. Se a velocidade fosse muito alta, o objeto sairia da atração gravitacional do corpo e ficaria à deriva no espaço. Bom, antes de falar de buracos negros, a gente precisa falar de estrelas, né? Elas são objetos muito massivos, muito grandes, e por causa disso geram um campo gravitacional muito intenso. Esse campo gravitacional atua no núcleo da estrela, que é feito de um gás muito denso. E essa força gravitacional nesse núcleo vai acabar gerando uma fusão nuclear, que é o caso, é um processo onde elementos mais leves se transformam em elementos mais pesados. Esse processo ele libera uma quantidade enorme de energia e faz com que essa energia expelida consiga contrabalancear a força da gravidade. É por isso que uma estrela não entra em colapso com a própria força gravitacional que ela gera, né? Ao longo da vida da estrela, os gases leves dentro delas vão se transformando em gases mais pesados, né? À medida que a fusão nuclear vai acontecendo.
Só que gases mais pesados, eles não conseguem se transformar mais facilmente, ou seja, a fusão nuclear vai parando, né? Ou seja, você aos poucos você não tem mais aquela força que contrabalanceia a gravidade. E isso faz com que a estrela, uma hora, ela entre em colapso. E a depender do tamanho dela, na hora que ela colapsar, se ela for grande o suficiente, ela pode se transformar num buraco negro. Tudo bem? Agora, depois que o Fabrício explicou o que são os conceitos fundamentais, eu vou explicar logo de cara o que são buracos negros, como eles formam, como eles funcionam, certo? Primeiramente, eu vou falar sobre o que é um buraco negro. O buraco negro é uma região do espaço aonde basicamente a massa dele é tão grande que a partir do tempo que você vai chegando no centro, é tipo assim, é um objeto grande cuja gravidade é imensa, tá ligado? Nisso a gente tem o seguinte: no centro do buraco negro a gente acontece um acidente que se chama singularidade, onde a densidade tem tanto pro inimigo e as leis da física não existem, tá ligado? Tipo assim, na visão geral, sei lá, coisas que aqui na Terra seria normal, em um buraco negro não teria. Tanto que você já viu aquele, infelizmente, a gente tem aquela expressão, você engoliu tudo que nem um buraco negro. É uma expressão chata, de gordofobia, mas ela tende a explicar muito bem o que acontece no buraco negro. Tudo que se aproxima do buraco negro, ele tende a se aproximar, a engolir, tá ligado? Tipo, tanto que a luz nem chega a escapar do buraco negro. O que eu vou falar? Em torno do buraco negro, a gente possui uma seguinte coisa: o espaço e o tempo são deformados, tá ligado? Cada vez que você chega mais perto do centro do buraco negro, essas duas coisas chegam a desacelerar. Deu pra entender? Primeiramente, eu esqueci de comentar que eu sou da licenciatura, então muitas vezes eu vou me referir como uma figura professor, tá ligado? Porque literalmente eu sou professor e isso acontece. Tá, primeiramente, vamos falar logo de cara de como o buraco negro. Eu já acabei de explicar como o buraco negro é. Ele. Tipo assim, a definição do que é um buraco negro. Mas como os buracos negros nascem? Eu vou usar a palavra nasce porque necessariamente eles não podem estar. Eles não é tipo. Nascem do nada, tá ligado? Tipo, temos duas hipóteses. A hipótese cosmológica, que existem buracos negros que existem um tempão, e o outro, que basicamente é o colapso de estrelas massivas. Qual que é a relação? É como as estrelas. As estrelas vão de Vasco, tá ligado? Vão de Vasco e acabam nascendo elas. A primeira forma que eu vou falar, a hipótese é cosmológica. Eu sou muito ruim com palavras difíceis que eu não estou acostumado ainda. O que acontece? Isso implica que depois do Big Bang, houve literalmente uma coisa que é incrível. Buracos negros nasceram de formas naturais, que nem a gente lembra da exaltação. Deixa acontecer naturalmente. Tipo, foi literalmente isso que aconteceu. Por quê? O universo, quando ele nasceu, ele era extremamente denso e comprimido. Tanto que essa flutualidade de densidade acabou girando espaços para criar buracos negros de forma natural, tá ligado? Esses buracos negros não tinham o tamanho certo. Eles podiam ser grandes, pequenos, podiam ser grandes que nem uma bactéria, grandes que nem um Everest, tá ligado? Mas eles são tão difíceis de detectar, eles são tão difíceis de achar, tá ligado? Que nisso a gente tem o seguinte ponto: que eles poderiam muito bem explicar a matéria escura, ou dar pelo menos um capítulo do que é a matéria escura primordial. Mas essa é uma hipótese que foi criada e estudada pela cosmologia moderna. Eu acabei de explicar que eles deduziam que antigamente podia sim existir buraco negro. Mas nesse caso, vamos falar sobre o seguinte: lembra da lei da conservação da massa? Que segundo Lavoisier fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tipo, o que isso implica? Que pra algo nascer, basicamente teve que existir algo, tá ligado? Tipo, algo não se criou do nada, ele se transformou. Nessa situação, a gente entra na segunda hipótese, no nascimento de um buraco negro, através de colapso de estrela. O que você tá querendo falar com isso, professor? Eu tô querendo falar o seguinte: imagina o seguinte, que uma estrela muito massiva, ela morre. Tipo, quando uma estrela morre, ela cria um buraco negro.
Mas o que que acontece? Vamos supor que no finalzinho da vida, antes dela virar. Antes dela morrer e virar um buraco negro, durante a vida dela, ela se mantém estável, porque a fusão nuclear que existe dentro dela empurra a matéria para fora, equilibrando a gravidade que tá dentro dela. Que tipo assim, meio que na visão geral, lembra que eu comentei que um buraco negro possui uma gravidade muito forte? O que que acontece? Quando a estrela está bebendo, ela empurra a matéria para fora, equilibrando a gravidade, impedindo que a gravidade se torne muito massiva, tá ligado? Tá dando para acompanhar? O seguinte, quando acaba o combustível, a fusão para e a gravidade vence. Lembra que eu acabei de comentar que o centro de buraco negro, não o centro, o buraco negro é onde a gravidade é totalmente forte. Se a gravidade vence, então nesse instante a estrela acaba meio que sugando toda para si e a sua matéria que é comprimida chega a um ponto minúsculo e extremamente denso. Ou seja, essa morte violenta acaba nascendo no buraco negro, tá ligado? Tipo assim, mas temos uma seguinte hipótese. Se a estrela for muito massiva, a matéria colapsada, a que acabou de colapsar, ela pode continuar se acumulando por milhões e milhões de anos, originando não apenas um buraco negro, mas sim outro buraco negro supermassivo. Deu pra entender? Será que deu mesmo? Beleza. Quando o grupo de astronautas retorna a Endurance, né, a gente percebe que se passaram 23 anos na nave, enquanto para eles lá no planeta passaram-se apenas 3 horas. Isso porque no planeta de Miller, cada hora que se passa lá corresponde a aproximadamente 7 anos no planeta Terra. Isso parece algo completamente absurdo e ficção científica pura, mas na verdade isso está completamente bem descrito pelas leis da física, né? No caso, a famosa teoria da relatividade do Einstein, que diz que o tempo é relativo, ou seja, o tempo ele passa de maneira diferente em lugares diferentes. Agora, chegando no clímax, o Fabrício já comentou sobre partes, eu também já comentei. Nisso, agora vamos comentar do clímax do filme, onde basicamente eles ainda falta um planeta para explorar, o planeta Edimos. Mas como é que eles vão explorar? Primeiramente eu vou colocar aqui do lado aqui o vídeo de como tá acontecendo a cena. Eles percebem o seguinte problema, tá faltando um planeta. Pô, beleza. Só que tem uma seguinte coisa que é interessante. Não tem combustível para chegar nesse planeta. Teria a chance da nave passar e acabar o combustível e eles ficarem vagando no espaço. Mas o que acontece então? Eles têm a seguinte terra. Eles olham pro buraco negro Gargantua, ou Gargantua, acho que deve ser assim que pronuncia, que basicamente eles têm a seguinte ideia, de usar ele como um estilingue. Como assim um estilingue? Simples. Eles iam chegar na beiradinha do buraco negro, o buraco negro ia sugar eles. Na hora que ia sugar, vocês concordam que ia fazer uma força imensa? Na hora que ia fazer essa força, eles iam ganhando aceleração, virava. Deu pra entender? Tipo assim, imagina que você tá descendo. Eles iam utilizar o garganta, vamos supor que aqui tá o garganta, certo? Eles iam aproximar, ia ganhar velocidade porque o buraco negro ia puxar eles. E na hora que eles ganhassem a velocidade, eles iam usar isso como estilingue gravitacional, onde eles ia passar e iam virar no último momento. E o resultado? Dá bom. Dá muito bom eles conseguem chegar na última parte fazendo isso.